Periodicamente eu estou trazendo a meditação, e nós meditamos como igreja sobre esse princípio aqui, porque ele é a manutenção da nossa vida com Deus. Eu quero falar hoje sobre lealdade. Muitos de vocês aqui que já estão há muitos anos na igreja já ouviu falar muito sobre isso, mas hoje nós vamos ouvir de novo. Nós vamos buscar mais embasamento, nós vamos buscar mais profundidade nisso, nós vamos relembrar esse princípio. Aqueles que já sabem e aqueles que não sabem vão receber na sua vida esse princípio para nortear as suas decisões, para nortear a condução da sua existência sobre a face da terra. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo lá em João capítulo 6. João capítulo 6, aqui nós vamos meditar. João 6. Se alguém precisar de auxílio, se você trouxe a sua Bíblia e precisar que alguém te ajude, os obreiros estão aí para ajudar você, mas também você pode acompanhar pelos monitores, pois vai ser projetado nos monitores. João capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo 41. João 6, 41. Diz assim a palavra de Deus: murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E dizia, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhe, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém? Vamos só entender esse momento aqui. Jesus está falando dizendo que ele é o pão que desceu do céu, e isso causou estranheza às pessoas que conheciam Jesus, e começaram a indagar, não é esse Jesus o que nós conhecemos aqui? Nós conhecemos a história da sua família, como já é do conhecimento de muitos de vocês. A família de Jesus não era bem vista na sua comunidade naquela época. A família de Jesus ela tinha um ponto de interrogação. Por qual razão? Maria engravidou, sendo noiva de José, e dizendo não ser de José, dizendo que aquela gravidez não era fruto de um relacionamento natural de um homem e de uma mulher, portanto ela não tinha tido relação com o seu noivo. Nós hoje entendemos e sabemos que aquela obra era a obra do Espírito Santo, mas coloca dentro daquele tempo, naquela época, dentro daquela cultura, então não foi bem visto por muitas pessoas. Então sempre ficava um ponto de interrogação, se aquilo era um fato, se realmente Jesus, ele era fruto do Espírito Santo, ou se ele era fruto de uma relação extraconjugal. Consegue compreender? Então a família de Jesus não era bem vista, e de repente Jesus aparece dizendo, eu sou o Filho de Deus, eu sou aquele que veio do céu. Aquelas pessoas que conheciam Jesus, a família de Jesus, começam a indagar, não é este o filho de Maria? Não é este o filho de José? Estavam fazendo menção àquela dúvida que existia, se realmente aquilo que Maria havia dito era verdade, ou se era uma mentira contada para tapar a sua relação extraconjugal. É claro que tem todo um contexto, não podia acontecer, porque seria apedrejado, tal, nós não vamos entrar nessa questão. O que eu quero trazer para você é por que é questionado Jesus Cristo. E aí Jesus, ele diz o seguinte, traz o versículo 43, por favor. Respondeu, pois, Jesus e disse, não murmureis entre vós. Não fique murmurando. Murmurar é falar baixinho, é ficar questionando baixinho, às escondidas. E aí Jesus disse, versículo 44,
Ninguém pode vir a mim. Em outras palavras, eu não estou preocupado se vocês acreditam ou não. Vocês estão aqui para ouvir a palavra de Deus, né, irmãos? Entender a Bíblia como ela é. Amém? Por isso que eu iniciei dizendo que você não está na frente de um coach. Então eu não vou te emocionar. Não tem essa missão de te emocionar e fazer você sair daqui falando: ai, estou emocionado, arrepiado, que coisa linda. Estou aqui com a intenção de levar você a conhecer o Deus que supostamente nós estamos dizendo que acreditamos. Por que supostamente? Porque muitos dizem acreditar em Deus, mas quando ouve a sua palavra não quer acreditar na sua palavra. Então eu estou me enganando quando digo que creio, mas não creio na sua palavra. Amém, gente? Então se analise. Se você realmente acredita em Deus, se você realmente entregou a sua vida a Jesus, tanto vocês que estão aqui, quanto aqueles que estão assistindo em casa, ouvindo pela rádio, você precisa fazer uma análise. Se você quer Jesus, você não pode estar empolgado com uma palestra, mas você tem que estar querendo receber o entendimento dos princípios que vão conduzir e nortear a sua vida. Consegue compreender a diferença? Sim ou não? Então Jesus está dizendo: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Em outras palavras, eu não estou querendo convencer ninguém que estou dizendo a verdade, porque eu sei que ninguém vem a mim se o meu Pai não o trouxer. Portanto, quem não crer em mim é porque Deus não fez essa obra na vida dele. Portanto, eu não vou entrar em uma disputa para convencer aqueles que não creiam a crer. Consegue compreender? Então Jesus não estava ali naquela luta de levar as pessoas a realmente estar convencido de que ele era o pão que desceu do céu. Não, Jesus estava ali para anunciar, porque diante daquele povo, quem recebesse realmente tinha permitido Deus trabalhar no seu interior e convencê-lo a receber Jesus como o pão vivo que veio do céu. Então Jesus está dizendo: ninguém pode vir a mim. Ninguém pode. Não é um querer meu e um querer seu. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Jesus está explicando aqui. Versículo 45. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Olha só. Pega uma visão. Olha o detalhe do que está escrito. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Diga comigo: serão todos ensinados por Deus. Diga: serão todos ensinados por Deus. Agora, portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Quando o Senhor Jesus está dizendo: todos serão ensinados, portanto, ele está querendo dizer o seguinte: apesar de todos serem ensinados, nem todos aprendeu de fato. Consegue compreender? Então todos serão ensinados. A palavra é para todos, mas nem todos recebem a palavra. Nem todos mudam de fato de vida. E mudança de vida não é só mudança no sentido moral, é no sentido espiritual. Amém, pessoal? Ser de fato de Deus. Versículo 46. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus, este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Diga comigo: eu sou o pão da vida. Eu trouxe uma mensagem há 2 domingos ou 3 domingos atrás, falando sobre a importância do que nós nos alimentamos. O filho pródigo, quando sai da casa do pai, ele deseja comer a comida dos porcos. Toda pessoa que perde comunhão com Deus, ele deseja comer qualquer coisa, porque ele não está sentado na mesa para receber o alimento que o pai lhe dá. Amém? Quando aquele filho pródigo volta à casa do pai, o pai mata um novilho, como diz a palavra de Deus, um novilho gordo, o melhor novilho, faz uma festa e dá ao filho.
Quando nós estamos em comunhão com o Pai, nós nos alimentamos do melhor que o Pai tem para nos oferecer. Quando estamos ao lado da comunhão, desejamos comer a comida dos porcos. Agora, um porém aqui. Você já notou que criança tudo leva à boca? Sim ou não? Sim. E a gente tem que tomar cuidado com criança, porque ela pode levar comida estragada para a boca. É ou não é verdade? Em que nível você está da sua vida espiritual? Você é um adulto que senta à mesa para comer, ou uma criança que está comendo qualquer comida? Pensa sobre isso. Qualquer comida, estou falando no sentido espiritual. Você tem requisitos para se alimentar, ou você se alimenta de tudo que te dá? Jesus está dizendo: eu sou o pão da vida, ou seja, existe um alimento específico que eu devo me alimentar dele. Amém, gente? Agora, a criança tudo ela coloca na boca. Tem gente que tudo que ouve, porque é Jesus, ela coloca para dentro. Você precisa ter requisitos, você precisa ser maduro, você precisa crescer, amém? Você precisa caminhar no seu desenvolvimento espiritual, porque isso é saudável para você, isso é proteção para a sua vida. Então Jesus está dizendo: eu sou o pão da vida. E aí a pessoa, qual é o problema, meu irmão? Que a pessoa diz assim: não, mas está na Bíblia. Está na Bíblia, querido. Nem tudo que está na Bíblia é para nós. Mas como assim nem tudo que está na Bíblia é para nós? É muito óbvio. Nem tudo que está na Bíblia é para nós, porque quando você lê a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você vai ver o trabalhar de Deus nas gerações, trabalhando as gerações até que veio Jesus, e depois de Jesus veio a graça, que é para a igreja. Quando nós lemos as cartas de Paulo, elas são endereçadas a quem? Aos judeus? Não, à igreja. Então as cartas de Paulo é os ensinos de Jesus para nós que somos a igreja. E muitos ensinos de Jesus não era para a igreja, era para quem? Para os judeus. Amém, pessoal? Então existem muitas pessoas hoje que estão no cristianismo, mas seguindo o judaísmo. Elas se dizem cristã, mas estão praticando atos ou ritos do judaísmo. Nós precisamos buscar o conhecimento. Por isso que Jesus está dizendo: eu sou o pão da vida. Ou seja, se você comer de mim, eu sou a graça. João capítulo 1, versículo 17. A lei veio por intermédio de Moisés, a graça e a verdade por meio de Jesus. Se você está se alimentando de Jesus, você tem que se alimentar daquilo que Jesus disse à igreja. Digam glória a Deus. Amém, pessoal? Então entenda isso, não é qualquer coisa que você coloca na boca. Nós temos que ser adultos, nós temos que ter requisitos para nos alimentar. Digam glória a Deus. Versículo 49: vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que o que dele comer não morra. Continua: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, diga comigo, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beber o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Estão conseguindo compreender, sim ou não? A relação do alimento que você precisa ter. Continuando: assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Continua: este é o pão que desceu do céu,
não é o caso de vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Então Jesus está fazendo uma distinção muito grande do tipo de alimento que nós nos alimentamos. Quando ele fala sobre o maná, ele está se referindo à velha aliança. Amém, pessoal? Ele está dizendo, quem comeu o maná morreu. Agora, quem comer da minha carne e beber do meu sangue, esse tem a vida eterna. E nós já entendemos aqui, e vou ressaltar hoje novamente, que comer da carne e o sangue não é apenas comer os elementos da ceia. A pessoa, ela vem na ceia, ela fala, eu tomei a ceia hoje, mas ela passa o mês inteiro sem se alimentar da palavra. Não, essa pessoa não tomou a ceia, ela tomou o elemento da ceia. A ceia só passa a ser verdade na vida daquela pessoa, quando ela se alimenta do corpo, da palavra. Jesus é a palavra. Amém, pessoal? Então eu não preciso comer os elementos é a demonstração visível do que está acontecendo no invisível. Mas se aquilo que você faz na ceia não está condizendo com a verdade que você faz mensalmente, você está se enganando. Amém? Vocês estão conseguindo compreender, sim ou não? Eu quero que você seja sincero, não estou dizendo que não seja, mas eu quero que você seja sincero por uma simples questão. Imagina eu ensinando uma coisa que para mim é tão óbvio. Então pode parecer óbvio o que eu estou ensinando, mas de repente não é. Por isso eu gostaria que você realmente aprendesse. E se não for óbvio, se não está sendo claro, fale, porque você precisa sair daqui compreendendo a palavra de Deus. Amém, pessoal? Você precisa sair daqui compreendendo a palavra de Deus. É igual quando eu sempre uso o inglês, porque é uma coisa que eu tenho dificuldade, e até porque eu não me aplico nisso, mas eu sempre, todos os lugares que eu vou para estudar inglês, eu vejo que antes dele ensinar inglês, ele tem que aprender a ser professor, a maioria deles. Por quê? Eles falam de coisas que para eles é óbvio, uma vez que eles falam, mas para quem está ali que nunca ouviu, não é óbvio nada, não é verdade? E eu aprendo com isso, eu falo, pelo amor de Deus, eu não quero pregar a palavra dentro desse contexto, que parece muito claro para mim que conheço, mas para quem não conhece, ele fica mais perdido que segue em tiroteio, não é verdade? Eu me lembro, a primeira vez que eu fui fazer inglês, eu entrei na sala de aula, e o professor lá falando, tudo em inglês. Aí ele veio com a seguinte babaquice, que para mim mas tudo bem, eu respeito a opinião dele. Porque quando você vai para os Estados Unidos, você não fala em português lá, você já chega falando inglês. Só que lá eu não fico uma hora só na sala de aula, eu fico a vida lá, não é verdade? Então não tem como comparar isso. Quando você vai nos Estados Unidos, você fala inglês, óbvio. Uma vez o professor disse para mim, mas eu tenho que falar inglês, porque se você fosse para os Estados Unidos, vai chegar lá e vai falar inglês. Aí eu disse para ele, só que se eu for para os Estados Unidos, eu vou ficar a vida inteira falando inglês. Eu não vou entrar na sala uma hora, falar inglês, sair e falar em português. Eu vou ter que aprender mesmo. Porque eu fiquei na sala de aula, saí da sala de aula, fui para a padaria inglesa, eu vou para o cinema inglês, então há uma imersão. Consegue compreender? Então, por que eu saí um pouquinho da palavra? Porque receba no teu espírito. Se não está sendo óbvio, peça primeiro ao Espírito Santo. E não saia daqui sem entender o plano de Deus para a sua vida. Não saia daqui sem entender aquilo que Deus quer nos ensinar. Amém, pessoal? Porque é crucial para a manutenção da sua vida espiritual. Está claro? Voltando aqui. Então, se a pessoa ela participa dos elementos da ceia, mas isso não é verdade, não reflete a verdade dela estar se alimentando diariamente da palavra de Deus, ela não está em concordância, aquele ato não está em concordância com o ato de tomar os elementos. Consegue compreender? É como o batismo. As pessoas imaginam o seguinte, você pergunta para muitos crentes, você nasceu de novo? Ele diz sim, por quê? Porque eu me batizei. Não, meu irmão, o batismo é a declaração visível, dizendo em outras palavras, que supostamente aquela pessoa que passou pelo batismo, ela fez uma mudança no seu interior. O novo nascimento ocorre no seu interior, o batismo é a declaração visível do que aconteceu no invisível. Só que se a pessoa não nasce do Espírito, o batismo é apenas um banho para essa pessoa. Consegue compreender? Ela apenas tomou um banho. Então nós precisamos entender os elementos que demonstram algo que aconteceu no espiritual. Se não está acontecendo no espírito, os elementos é apenas elementos.
Está claro para você? Então, Jesus está dizendo o seguinte: este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muitos, pois, dos seus discípulos, diga comigo, muitos dos seus discípulos, não dá para eu explicar tintim por tintim, mas se você ler depois, Jesus está falando, e quem começa a murmurar? Os judeus. Está claro? Se você pegou aí um pouquinho atrás, os judeus começam a murmurar. E Jesus continua dizendo: quem não come da minha carne, não bebe do meu sangue, eles não têm comunhão comigo. E aí Jesus falando isso na sinagoga, a igreja dos judeus, está claro isso para vocês? O que aconteceu? Muito, pois, diga comigo, dos seus discípulos, não era dos judeus, era dos seus, está claro isso para vocês? Muito dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, leiam comigo, duro é este discurso, quem o pode ouvir? Entendeu? Então Jesus está pregando na sinagoga, os seus discípulos estavam ali, Jesus está ensinando sobre o que ele iria fazer, que era dar a vida em favor da humanidade, e dizendo, vocês precisam se alimentar de mim. E quando eles ouviram aquilo, pasmem vocês, não foram os judeus, mas foram os seus discípulos, que ao ouvir Jesus dizendo, quem não come da minha carne, não bebe do meu sangue, esse não tem comunhão comigo, os discípulos disseram, duro é esta palavra, duro é este discurso. Meu irmão, escute o que eu vou te falar. Muitos hoje deixam de seguir Jesus quando ouvem a palavra de Jesus. Como assim, apóstolo? É verdade. Essa história que nós estamos lendo aqui não é algo que aconteceu só no tempo de Jesus. Muitos querem seguir Jesus pelos milagres. Muitos querem seguir Jesus pelas bênçãos. Muitos querem seguir Jesus para ir morrer e ir para o céu. Muitos querem seguir Jesus pelo benefício. Só que Jesus, meu irmão, ele está dizendo o seguinte: eu dou tudo isso, eu quero abençoá-los, só que não é de qualquer jeito. Existem requisitos, existem princípios, existem deveres. Amém? Existe comportamento que precisa ter aqueles que me seguem. Existe um modelo, se é discípulo é parecido, não é de qualquer jeito. Amém, igreja? Estão conseguindo compreender? Então quando Jesus começou a dizer o que eles tinham que fazer, agora presta atenção nisso, porque eles não entenderam o discurso de Jesus, acharam que Jesus estava falando algo duro. Então aqueles discípulos disseram, duro é este discurso, quem o pode ouvir? Nós estamos vivendo exatamente esse tempo com muito maior proporção. As pessoas não estão conseguindo mais ouvir os ensinos de Jesus. Eles querem personalizar o ensino de Jesus às suas realidades. As pessoas estão querendo, meu irmão, ressignificar aquilo que Jesus ensinou. Preste atenção de uma coisa. Quando Jesus diz, quem come da minha carne e bebe do meu sangue, ele está falando de algo que naquele tempo as pessoas não tinham clareza. Era muito comum naquela época o canibalismo. Quando eles ouviram isso, eles associaram Jesus a um canibal. Consegue compreender? E aí, por não entender, acharam que Jesus estava falando algo muito difícil. Meu irmão, quando uma pessoa tem uma cosmovisão do mundo, para ela entender o que Jesus está falando, ela tem que mudar a cosmovisão. Presta atenção aqui, meu irmão. Cosmovisão, a maneira de ver. Existem pessoas que deixam de seguir Jesus porque não querem mudar a maneira de ver a vida. Querem que Jesus se adapte à maneira dela enxergar as coisas. Não é assim, irmão. Jesus é o Senhor. Amém, queridos? Jesus é o Senhor.
Então, nós precisamos enxergar a vida com os olhos de Jesus, e não querer que a palavra de Jesus se molde à forma de enxergarmos a vida. É preciso que nós venhamos entender que Deus nunca, presta atenção, Deus nunca quis fazer acordo com a humanidade, porque Deus é quem criou a humanidade. Deus nunca fez acordo, Jesus nunca fez um milagrinho para atrair pessoas. Jesus não é um mágico ou um ilusionista que está fazendo mágica para persuadir pessoas. O milagre é a evidência da presença dele. Mas muitos, mesmo vendo o milagre, não mudam. Mesmo vendo o milagre, não se convertem. Estão aqui comigo, pessoal? Lembram daquele homem da parábola do rico e do Lázaro? O rico lá no inferno gritou ao Pai: Senhor, ressuscita Lázaro. Preste atenção na palavra. Ressuscita Lázaro, manda que ele vá aos meus familiares e diga para eles que aqui realmente é um lugar terrível. Ressuscita o Lázaro, quem sabe os meus familiares vão crer, porque vão ver um morto ressuscitando. O que o pai Abraão falou? Lá tem os meus profetas, ouça o que ele tem a dizer a vocês. Consegue compreender? Em outras palavras, Deus não está fazendo truquinho para atrair a humanidade, meu irmão. Por isso Jesus estava dizendo: eu não vou convencer vocês de que eu não sou o que vocês estão tentando, porque eu sei que ninguém que vem a mim, ele não veio se o Pai não enviou. Consegue compreender? Não tem outro jeito. Então Jesus estava dizendo, voltando aqui, Jesus estava dizendo: quem não come da minha carne, não bebe do meu sangue. O que aconteceu, meu irmão? Aqueles discípulos não entenderam. Eles tinham uma visão, era muito comum existir canibais, aquela prática, e quando ouviram Jesus, aquela palavra que Jesus falou, ele os colocou dentro da ótica de vida que eles tinham, e eles disseram: dura esse discurso, quem pode ouvir? Continuando: sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos, diga comigo, os discípulos de Jesus, os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhe: isto vos escandaliza? Continua: que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Presta atenção no contexto. Jesus não para explicar: olha, eu estou explicando isso, eu estou falando disso, deixa eu te explicar o que eu estou falando. Jesus para fazer essa explicação. Jesus continua ensinando. Meu irmão, presta atenção nisso, pega a visão. Eu falei aqui alguns dias atrás, tem gente que quer resposta das suas dúvidas. Jesus nunca deu resposta, Jesus ensinou o caminho para que as pessoas cheguem na resposta. É igual, eu já disse, tem pessoa que chega em mim e pergunta: pastor, é pecado isso? Pastor, não é pecado aquilo? Meu irmão, dar a resposta é muito fácil. Agora, a missão de um pastor não é dar a resposta, é ensinar o povo o caminho que se faz para chegar na conclusão daquela resposta. Porque aí você é independente, porque aí você aprendeu o caminho que te leva a entender se aquilo é certo ou errado. Se eu só disser para você sim ou não, o que resolveu? A tua vida vai estar estagnada, você não evolui espiritualmente. Consegue compreender? Então Jesus não para explicar: espera aí, discípulos, eu estou explicando isso porque se refere àquilo, outro. Não, meu irmão, quem é discípulo precisa caminhar crendo no seu Senhor. Quem é discípulo precisa confiar verdadeiramente no seu Senhor. Quem quer muita explicação, meu irmão, não confia no seu Senhor, confia nas explicações que o convenceu. Que tipo de servo você é? Aqui fica uma lição para nós. Que tipo de servo você é? Tudo tem que explicar, então você não confia no teu Senhor, você confia nas explicações que lhe convenceu. É bem verdade que Deus quer se revelar a nós, Ele não quer esconder nada, mas é preciso caminhar, é preciso aprender no caminho. Digam glória a Deus. É caminhando com Jesus, repita comigo: é caminhando com Jesus.
Então Jesus, ele diz aqui, as palavras que eu estou dizendo é espírito e vida. 64, por favor. Mas há algum de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio, olha só, bem sabia Jesus desde o princípio, quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. Ou seja, Jesus sabia quem não ia crer e Jesus sabia quem ia trair. Amém? Mas Jesus não contribuiu para que isso acontecesse, deixou que se manifestasse por conta. Versículo 65. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Irmão, nós precisamos chegar à semelhança de Jesus. Jesus estava diante de um grupo de discípulos que ele sabia que muitos não iam continuar, e daqueles que iam largar Jesus, ainda um ia ficar e ia traí-lo. Jesus não entrou em depressão, Jesus não ficou ansioso, que hora que eles vão me trair, que hora que eles vão me largar. Jesus tinha um controle emocional, meu irmão, imagine isso. Aí você vai dizer assim, mas era Jesus. O mesmo Espírito que habitava em Jesus está habitando em nós. E esse Espírito, o fruto dele é domínio próprio. Nós é que temos que permitir ele agir em nós. Nós é que temos que deixar esse fruto estar no controle da nossa vida. Jesus, meu irmão, ele não morreu de depressão, de angústia, ele não ficou depressivo, pensando, está todo mundo me traindo. Meu irmão, é um nível de vida que nós temos que ter como objetivo alcançar. Ah, mas era Jesus, ele diz, sede santo como eu sou. Ele está dizendo, vocês podem o que eu posso, porque eu estou em vocês. Não é uma capacidade minha, não é uma capacidade sua, nós apenas temos que estar predispostos, dizer, Deus, trabalhe em minha vida, me leva a esse nível, eu quero ter esse controle emocional. Não é fruto de 5 passos, não é nada disso. Não é fruto de como, eu vou fazer um curso de como ter irmão, tudo isso pode até ser válido, mas você tem a receita, a mudança no teu interior, o fruto do Espírito dentro de você. Tudo isso pode te ajudar a ter um norte, mas a obra do Espírito Santo dentro de você é garantia, é certeza. Digam glória a Deus. Então, Jesus continua, desde então, diga comigo, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andava mais com ele. Amém, pessoal? Meu irmão, Jesus tinha 70 discípulos. Quando ele diz para esses 70 discípulos, quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue, esse não tem comunhão comigo. Eles não entenderam. O que aconteceu? 58 foi embora. Foram embora por quê? Porque Jesus adulterou? Porque Jesus roubou? Porque Jesus maltratou eles? Foram embora por quê? Por causa dos ensinos verdadeiros de Jesus. A palavra de Deus diz que nos últimos dias muitos teriam coceira nos ouvidos para querer ouvir aquilo que lhe agradam. Iriam procurar ensinadores que iriam falar aquilo que deixaria eles confortável na forma deles enxergar a vida. Meu irmão, conversão é mudança de caminho. Conversão. Nós temos que analisar a forma de enxergarmos a vida, se ela está de acordo com aquilo que Jesus diz. Se não está, precisamos estar predispostos a deixar Deus nos conduzir à conversão. Amém? O apóstolo Paulo, ele fala do combate que ele tinha para mudar o jeito dele. Paulo era um homem muito incisivo, um homem que sabia muito, então era um homem muito cético, mas ele dizia o seguinte, existe um combate no meu corpo, e eu reduzo o meu corpo à servidão, para que eu pregando aos outros, eu não seja reprovado. O que Paulo estava dizendo? Eu luto para viver aquilo que eu entendo da palavra de Deus, eu não vou me permitir deixar que a minha maneira de enxergar a vida predomine, eu quero que a maneira de Deus predomine sobre mim. É isso que nós temos que levar, meu irmão. Acredite uma coisa, Deus, ele quer de fato e de verdade que a sua palavra molde a nossa vida. Não é a minha crença, não é a crença da igreja A, da igreja B, é a palavra de Deus.
É aquilo que Deus diz na sua palavra. Nós apenas temos que meditar e receber isso. Meu irmão, 58 discípulos viraram as costas para Jesus, porque não entenderam a sua palavra, acharam muito forte o que Jesus estava dizendo. Meu irmão, eu vou te ensinar um negócio agora. Qual é o tema da nossa mensagem? Qual? Lealdade. Princípio de lealdade. Não importa o que você faça, existem pessoas que vão te abandonar mesmo assim. Que duro, apóstolo. Não importa o que você faça por pessoas, existem pessoas que serão desleais do mesmo jeito. O que Jesus fez por esses homens? Meu irmão, esses 70 discípulos, uma outra passagem diz que Jesus enviou eles de 2 em 2, e eles voltaram felizes. Quando já leram essa passagem? Eles voltaram felizes, dizendo: Senhor, até os demônios nos submetem no seu nome. Lembra dessa passagem? Então, meu irmão, Jesus deu a eles poder. Não importa o que se faça a algumas pessoas, porque mesmo assim elas serão desleais, e mesmo assim elas irão te abandonar. Não importa. Apóstolo, mas e aí? Eu tenho que saber que eu não quero isso na minha vida. Pessoas desleais vão existir. Qual é o posicionamento que nós temos que ter? Diga comigo: que não seja eu. Amém, pessoal? Não vai deixar de existir desleais, mas que não seja eu. Aqueles homens viram os demônios se submeterem, aqueles homens viram os milagres. Jesus fez muitas coisas por esses homens. Então há pessoas, nós aprendemos com o nosso Senhor, que não importa o que você faça, ao longo do tempo existem pessoas que vão ser desleais. Lealdade é diferente de fidelidade. Muitos aqui já aprenderam, mas eu preciso dizer novamente. A fidelidade, ela é condicional. Aprenda isso. Diga comigo: fidelidade é condicional. Lealdade não. Eu vou só explicar para você aqui rapidinho, para você entender a diferença. A fidelidade é mais ou menos assim: você arrumou um trabalho, e você sabe que para você receber o seu salário de forma integral, e não ser mandado embora, o que você tem que fazer? Tem que ser fiel, cumprir os horários, cumprir todas as ordenanças, fazer tudo que tem que fazer. É ou não é verdade? Então a pessoa, ela é fiel, porque existe um benefício. Se ela não for fiel, ela perde. Consegue compreender? Então a fidelidade está condicionada a um benefício que a pessoa recebe naquela relação. Consegue entender? Casamento. O marido é fiel à esposa, a esposa é fiel ao esposo. Por quê? Ambos estão se beneficiando. Se um deixar de beneficiar o outro, no sentido de fidelidade, aquele outro também deixa de ter o compromisso de ser fiel. É ou não é verdade? Por quê? Porque existe uma condicional. Eu sou fiel enquanto você for. Se você não for, eu te abandono. Eu não vou aceitar isso. Alguns casos, não estou dizendo a Bíblia, amém, pessoal? A palavra de Deus leva ao perdão. É outra história, eu estou falando a regra. O que nós precisamos entender? Que a fidelidade é condicional. A lealdade já não tem condição. A pessoa é leal porque é grato àquele que abençoou a vida dele, é grato àquele que em algum momento foi importante na vida dele, e ainda que ele não fizer mais nada de benefício, ele se mantém leal. Ele não está tendo mais nada em troca, mas ele é leal. Quer um exemplo de lealdade? Você já viu aquele filho que o pai está velhinho, desculpa a palavra, mas o pai não serve mais nada para o filho, porque o filho já tem a vida dele, o filho já tem estabilidade, o pai não tem condição de fazer mais nada, mas o pai tá ali velhinho, não tem nem força, mas o filho vai lá, o pai não pode fazer mais nada por ele, mas o filho vai lá, pega o pai de manhã,
leva para tomar o solzinho da manhã, ele carrega o pai, faz as coisas pelo pai, e o pai não, em outras, desculpa a expressão para você entender, mas o pai não serve mais nada para ele, mas ele está carregando o pai dele, a mãe. Sabe o que é isso? Lealdade. Não precisa ter nada em troca. Consegue compreender? Não precisa mais. Por quê? Porque ele já é grato pelo pai ter dado a vida, ele já é grato pelo pai ter dado educação, ele já é grato por tudo que o pai fez por ele. O pai pode não ter mais condição nenhuma, ele está ali do lado do pai. Consegue entender, meu irmão? Agora, o cara que é fiel, só é fiel, não, meu pai não serve mais para nada, eu não tenho tempo para isso não. Consegue compreender? Então essa é a diferença. Eu estou falando aqui sobre o princípio de lealdade. Lealdade. Quantas coisas Jesus fez por esses homens? Uma palavra que eles não entenderam, eles traíram Jesus, abandonaram Jesus. Agora, por que Jesus permite que pessoas te abandonem? Olha para o teu vizinho e diga assim: pessoas vão te abandonar. Amém, pessoal? Ou vão te abandonarem. Isso vai acontecer. Tem no mínimo duas razões. Primeiro, porque elas nunca deveriam estar com você. Você arrastou elas para você, por causa de uma emoção, de um sentimento. Abraão e Ló. Deus falou para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela. Ele não falou: leva o Ló. Mas ele tinha um envolvimento emocional com o seu sobrinho. Ele levou o Ló. O que começou a acontecer? Começou a existir briga. Chegou o momento que Ló teve que ir embora. Teve que deixar de caminhar com Abraão. Por que Ló abandonou Abraão? Porque Ló nunca deveria ter estado com Abraão. E por que esteve? Por causa do sentimento, por causa da emoção. Quantas pessoas nós carregamos por causa de sentimentalismo? É duro o que eu estou te falando aqui, meu irmão, mas é a vida espiritual. E aí você carrega a pessoa por causa de sentimentalismo e começa a ter problema. Você começa: eu não sei, eu acho que é o diabo. Não, meu irmão, é a tua emoção. Eu não estou dizendo que o diabo não existe, mas o seu sentimentalismo faz você errar o caminho. E existem outras pessoas que às vezes te abandonam porque Deus permitiu que ela caminhasse com você por um período só. E chega o momento que agora não é mais para estar junto. E Deus vai se apartar. Vai apartar essa pessoa de você. E está tudo bem. E está tudo bem, que Deus abençoe o caminho. Quem está comigo, diga um glória a Deus. E nós vemos isso na Bíblia. Barnabé e Paulo, eles estavam juntos numa missão. Chegou um momento que cada um teve que ir para um lado. Um abandonou o outro. Por quê? Porque tinha dado tempo. A missão dos dois havia acabado. O Paulo foi para um lado, o Barnabé para outro. Eles tinham um conflito entre eles, depois resolveram os conflitos e ficou tudo em bem. Ficou tudo em paz. Mas existem pessoas que vão ser desleais. Existem pessoas que vão te trair. Existem pessoas que, por mais que você faça, elas vão te abandonar. Nós não podemos ser assim. Diga: eu não vou ser assim. Amém, pessoal? Olha lá em Lucas capítulo 6. Vamos ver mais um pouquinho. Vocês estão aprendendo, sim ou não? Olha o que Jesus fala aqui. Nós estamos no 6, no versículo 12 e no versículo ao 16. Vamos ver o que Jesus fala aqui, meu irmão. Aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos, diga comigo, e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Amém? Então presta atenção. 58 foi embora, não foi? Mas olha o que acontece. Jesus, ele ora a Deus. Olha que coisa, pega a visão. Jesus, ele ora a Deus para escolher os seus discípulos. Quanto ele escolheu? Foi Deus que deu o Judas? Mesmo orando, você pode não se livrar de traições. Eu achei que Jesus sempre me livraria de tudo. Céus. A realidade é dura. Quem te falou que o mundo era justo, mentiu para você. Você está no mundo injusto. E aprendendo a palavra, você se fortifica para
passar por essas coisas. Jesus, ele ora a Deus e fala: Senhor, me dê os discípulos. Olha aqui, e quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles. Antes Jesus foi orar. Jesus não escolheu, falou, eu fui com a cara desse, eu fui com a cara daquele. Não, ele foi orar antes. Deus, eu preciso de 12 discípulos para me acompanhar. E quando ele amanhece o dia, ele chamou a si os seus discípulos e escolheu no meio daqueles discípulos 12. Volta lá, por favor. A quem também deu o nome de apóstolos, continua agora. Simão, o qual também o chamou Pedro, André, seu irmão, Tiago, João e Filipe e Bartolomeu. Vamos pular por causa de tempo, lá para o versículo 16. Pula para o versículo 16. Judas, filho de Tiago, Judas Iscariotes, que foi o traidor. Jesus, ele orou a Deus, e Deus mandou ele escolher os 12, no meio dos 12 tinha o Judas. Meu irmão, eu não quero te desiludir, mas as pessoas tomam decisões. Quando Deus deu o Judas não era o traidor. Quantas pessoas começam com você fiéis, leais, querem estar com você, mas no meio do caminho elas mudam de cabeça. Você tem que ser forte. O que você tem que entender é o seguinte: isso acontece, eu é que não vou permitir isso na minha vida. Você tem que estar preparado para duas situações. Primeiro, para saber que pessoas vão fazer isso com você, e outra, não permitir que você seja o Judas. Quantas pessoas, meu irmão, começam espirituais, leais do seu lado, mas elas vão mudando de cabeça. Ai, Deus me traiu, eu orei a Deus. Irmão, Deus não tem culpa do Judas. Quando Deus deu a pessoa leal, a pessoa fiel. Amém? Vocês estão amadurecendo com isso? Posso aprofundar mesmo? Aí existe aquela pessoa: não, eu vou casar com crente porque é Deus quem vai me dar. Se Deus dá, vai dar tudo certo. Basta o discípulo ser como seu Senhor. Você quer ser forte ou quer ser crente fraco? Duro é esse discurso. A religião trabalha em cima da ilusão. Não, irmão, se você orar, tudo se resolve. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. É verdade, Deus, eu resolvo tudo na oração. Aí quando você enfrentar a realidade, meu irmão, você vai se decepcionar com a fé. Você precisa ter firmeza. Você precisa ser forte. Amém, pessoal? Por quê? Porque Deus não tem culpa se a pessoa que está andando com você vira a cabeça e para de ouvir Ele, para de andar no caminho dele e vira um traidor. Que culpa Deus tem? Do lado de Jesus tinha um Judas, do seu lado pode acontecer de ter Judas. Meu irmão, se o nosso Senhor não escapou do Judas, eu não posso ter a arrogância de imaginar que eu vou escapar. Estão comigo, sim ou não? Sim. Se o meu Jesus não escapou disso, eu teria que ser muito prepotente para achar, eu vou escapar. O que nós temos que fazer, meu irmão, é o que os discípulos fizeram. Preste atenção nisso. Todos lá com Jesus. E Jesus olha e diz assim: um de vocês vai me trair. Qual foi a preocupação de todos? Nós já aprendemos isso. Qual foi a preocupação de todos, menos a de Judas? Vocês aprenderam. Eu vou fazer de conta que eu sou Jesus e vocês são os discípulos. Amém? Um de vocês vai me trair. É essa posição, irmão. Quando os discípulos ouviram, um de vocês vai me trair, eles entenderam, não tem como. É inevitável. É o mestre que está falando, mas que não seja eu. Eu vou fazer de tudo para que não seja eu. E o Judas? Está querendo botar medo, ou qualquer outro tipo de pensamento. Estão me entendendo, meu irmão? Então, o princípio da lealdade, nós seguimos Jesus por aquilo que Ele é. Ele faz. Ele abençoa, abençoa. Mas eu sigo Jesus por saber que Ele é o meu Senhor. Digam glória a Deus. Vamos lá para Salmo, vamos ver aqui mais um exemplo disso, meu irmão.
Salmo capítulo 41, versículo 9. Vocês estão aprendendo ainda ou já cansaram? Amém. Leiam comigo aqui, queridos. Olha o salmista Davi, ele faz um lamento. Olha o lamento de Davi. Leiam comigo. Eu vou contar até 3, aí todo mundo lê, amém? Combinado? Então vai lá, 1, 2, 3. Meu irmão, não importa as habilidades de uma liderança, sempre vai ter pessoas que vão trair líderes. Pessoas vão trair maridos, mulheres, filhos, pai e liderança. Não importa a habilidade de líderes. Olha quem fala isso. Davi, meu irmão. Quais eram as habilidades de Davi? O homem segundo o coração de Deus. Nunca houve, até os dias de hoje, uma liderança em Israel como Davi. Ninguém conseguiu superar Davi. Imagina o nível das habilidades de Davi. E o que aconteceu? Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Sabe o que Davi estava enfrentando aqui, irmão? Davi estava doente. Ele estava num momento de angústia, de tristeza. E ali ele não estava podendo exercer a sua liderança com efetividade. Ele não estava suprindo a necessidade de todo mundo no momento dele, de dificuldade dele. E era nessa hora que todos aqueles que já foram beneficiados por Davi, é que deveria adotar o Davi, falando, agora é nossa hora de abençoar Davi. Mas todos abandonaram, inclusive, até significa todos, e até o meu próprio amigo íntimo. Meu irmão, nós aprendemos isso. Qual é a lição que nós tiramos daqui? Nós precisamos nos fortalecer. Por quê, meu irmão? Porque aqui é o retrato da vida, de como as pessoas agem. Diga assim, que não seja eu. Amém, pessoal? Amém. Eu não vou ser assim. Mas acontece isso. Quantas coisas Davi não fez para Israel, irmão? Livrou Israel do Golias, da destruição, de tantos outros problemas, trouxe a glória de Deus para dentro de Israel, abençoou a nação, fez tanta coisa. No momento que o Davi não estava em condição, que ele estava fraco, que ele estava passando por dificuldade, todos o abandonaram, inclusive o amigo íntimo que comia o pão com ele. Princípio de lealdade, meu irmão. Quando alguém que fez algo por nós não poder mais corresponder, isso vai mostrar se você é leal ou não. Pode ser a tua esposa, pode ser o teu esposo, e se ele não te corresponder mais, eu estou dizendo no sentido de fraqueza, no sentido de ficar doente, de ter algum problema. Eu vou abrir algo aqui para vocês, meu irmão. Eu sei que é difícil algumas missões, algumas lutas são difíceis, e a gente só vence com Deus. Uma irmã, o marido sofreu um acidente, ele parou de funcionar, só funcionava daqui para cima, tudo para baixo não funcionava. E a irmã ali fiel, apóstolo, o que eu faço? Minha irmã, seja leal. Mas e as minhas necessidades fisiológicas? Eu falei, você quer que eu fale a palavra ou você quer que eu concorde com o que o mundo fala? A palavra diz que Deus supre todas as nossas necessidades. Todas as necessidades, inclusive o ato sexual. Amém, apóstolo. E foi, meu irmão, anos, e ela lá cuidando do marido, até que um dia fez amizade com uma crente, e a crente, não, irmã, Deus te chamou para ser feliz. Eu nem vou entrar nesse mérito, senão eu fico nervoso, irmão. Eu nem vou entrar, porque esses crentes me deixam bravo. E o que aconteceu, meu irmão? Começou a seguir a crente.
começou a seguir a crente. E a crente: irmã, Deus não te chamou para a escravidão, usando a Bíblia. Olha que diabo. Deus não te chamou para a escravidão, não, irmã. Você está sendo escravo, isso aí não é problema seu. Você vai carregar um jugo pesado, o jugo de Jesus é leve. Olha Satanás, irmão. Aí como você vai chegar? Irmã, o diabo está usando, mas está falando o que eu quero ouvir, meu irmão. A pessoa vai ouvir quem? O pastor ou quem está falando o que ela quer ouvir? Tem que ser muito crente em Jesus para negar a si mesmo. Não teve jeito, meu irmão. Abandonou o marido, jogou o marido às traças, mandou embora, falou: você tem filhos, seus filhos que cuidem de você. Os filhos do marido é o dela, irmão. Apóstolo, mas é uma vida difícil. Eu não falei que é fácil. Eu estou falando que é uma missão difícil, que só vence com Deus, irmão. Não é verdade? É óbvio que é difícil isso. É óbvio. Mas diante de toda dificuldade, qual é o correto, irmão? É ser leal. Não tem mais fidelidade, porque ele não corresponde mais a nada. Não tem mais benefício. Mas e o tempo? E o tempo que teve junto? Foi jogado tudo fora, irmão. Sabe qual é a conclusão de tudo isso? Essa irmã se relacionou com outras pessoas, está jogada às traças. E a amiga? A amiga está aí. Meu irmão, é nesse aspecto que eu estou dizendo. A lealdade, meu irmão, é um princípio de Deus dentro de nós. E ela vai ser necessária e vai se mostrar quando o outro não serve mais para nada. Ou quando o outro está fraco e não pode te ajudar. Quando o outro não pode fazer mais nada por você. Qual é o teu posicionamento? Muitos. Tchau. E continua crente, viu, irmão? E vai nas igrejas e canta tal. Eu sempre digo, não adianta mudar de igreja, precisa mudar de vida. Porque você muda de igreja, o mal vai com você. Lá você vai ter um outro problema, você vai ser desleal e você vai precisar voltar ao princípio de tudo, que é a vida com Deus. Então, não importa, independente das habilidades de uma liderança, algumas pessoas vão ser desleais. Está tudo bem com vocês, irmão? Sim. Eu confesso que eu estou pregando isso, mas estou preocupado, vocês estão tensos. Só receba, é a direção de Deus. Isso não traz arrepio, não traz emoção, mas traz estabilidade espiritual. Amém, pessoal? Lucas capítulo 22, versículo 31. Eu vou encerrar aqui por causa do tempo. Aliás, eu só vou ler aqui lá em Gálatas, aí a gente encerra. Outro princípio que mostra a lealdade, irmão. A lealdade deve ser lembrada nas horas difíceis, de tentação, de dificuldade. Aqui nós temos Jesus passando pelo momento próximo à sua crucificação. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Quem pediu, igreja? Quem é desleal, ele está sendo usado por quem? A deslealdade é um princípio satânico. A pessoa pode estar no altar, a pessoa pode ser obreira, a pessoa pode... Não tem cargo. A pessoa pode estar numa igreja pentecostal, tradicional, neopentecostal, não tem nada disso. Não muda. Princípios são princípios. Amém, queridos? Não muda. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Irmão, Satanás pediu para cirandar na vida de Pedro. O que Jesus fez? Jesus orou por Pedro. Eu vou te perguntar, se Deus não rejeita a oração, por que Deus não ouviu Jesus ali, quando orou pelo Pedro? Apóstolo, o senhor está me decepcionando. Não, eu estou fazendo você um crente forte, irmão. Para você não se frustrar com a mentira da religiosidade. Entende, irmão? Para você não se frustrar com o engano.
Então, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Olha Pedro. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Aconteceu isso ou não aconteceu? Pedro foi desleal, não foi? Em que momento Pedro foi desleal? No momento do apuro. Na hora que o líder dele estava em apuro, ele largou. Na hora que o líder dele mais precisava, ele virou as costas. Entende, meu irmão? Eu vou te falar uma coisa: se nem Jesus se livrou disso, se fortaleça, porque também nós não nos livraremos. Seja espiritual. Quando acontecer, tomara que nunca aconteça, eu sempre digo, esteja preparado para a guerra, tomara que ela nunca venha, mas se ela vier, você está preparado. Amém? É muito melhor do que não estar esperando ela vir te pegar desprevenido. Então se fortaleça espiritualmente. Meu irmão, quando Jesus mais iria precisar, o Pedro nega. Agora que eu quero chamar a tua atenção, Jesus orou por Pedro, mesmo assim não evitou. Sabe por quê? Porque a decisão da pessoa não muda quando não é correspondida à minha oração quando ele não quer mudar. A decisão da pessoa interfere na minha oração. Se a pessoa não quer andar na verdade, se ele não quer obedecer à verdade, não adianta eu estar orando por ele. Ah, mas Deus não ouve oração? Deus ouve a oração, mas ele não interfere na sua vontade própria. Por que ele não interfere? Porque ele deu a vida para você. Se ele toma, ele está lutando contra ele mesmo. Ele está dividido contra ele mesmo. Mas ele não é soberano, ele é soberano e não ditador. As pessoas imaginam que soberano é ditador. Soberano pode tudo, mas ele pode tudo dentro da legalidade que ele deu. Ele não tirou o livre-arbítrio seu. Ele diz: escolha entre a vida e a morte, bênção e maldição. Amém, pessoal? Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Quem crê e for batizado será salvo. Percebe que tudo está na condicional? É isso que nós temos que entender, meu irmão. O Pedro, ele nega Jesus. Meu irmão, tem gente que vai negar, tem gente que vai trair, tem gente que vai ser desleal. Quando o líder mais precisar, quando você mais precisar, a pessoa vai virar as costas. Agora, o que Jesus mostra aqui, meu irmão? Que a deslealdade é um princípio satânico. Ele começa dizendo: Pedro, Satanás me pediu você. Então, a traição, a deslealdade é um princípio satânico. Estão comigo? Sim. Vocês ainda me amam? Está tudo bem? Sim. Vamos para Gálatas, a gente encerra aqui. 2:18. Eu quero te mostrar um princípio. Nós falamos só do desleal. Eu vou te mostrar um princípio de uma pessoa leal. Quem é leal não faz isso aqui, ó. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. O leal, ele não destrói o que ele constrói. Eu vou te dar um exemplo. Quantas pessoas já viu falando bem da igreja ou falando bem de Jesus? Ele está lá: não, olha, a igreja é assim, Jesus é isso. Daqui a pouco ele está lá: não, a igreja é isso, tudo o contrário do que ele falou. Alguém já viu acontecer isso? Já ou não? Ele começa a dizer: não, eu amo a igreja, eu amo o irmão, eu amo Deus, eu amo. Então ele constrói, daqui a pouco ele vem destruindo. Meu irmão, eu já vi pessoas, tem por aí afora, você vai cansar, se não encontrou ainda vai encontrar. Tem pessoa, meu irmão, que chega na igreja, não na nossa, estou falando na igreja no geral, na nossa também. Mas ele chega na igreja, ele é abençoado e tal, aí ele se torna pastor. Aí, um momento ele se rebela, sai da igreja. Aí ele começa a falar mal da igreja que ele foi levantado a pastor. Alguém já viu isso acontecer? Aí ele começa: não, aquela igreja não é de Deus, aquela igreja não é de Deus. Tudo na igreja não é de Deus. A única coisa que continua sendo de Deus é o quê?
a unção de pastor que está nele. Então, se a igreja não era de Deus, mas levantou ele é pastor, ele tinha que negar o chamado de pastor. Não, isso aqui não é de Deus para a minha vida, não. Porque aquela igreja não é de Deus, mas ele continua sendo pastor, irmão. Mas por que eles ganham vantagem? Porque as pessoas não pensam nisso. Porque se alguém vem falar para mim, aquela igreja onde eu nasci não é de Deus, não, então larga de ser pastor. Por quê? Porque foi eles que te levantaram, pastor. Se ela não é de Deus, é do diabo, então esse levantar seu foi o diabo que levantou. Isso é pastor, é obreiro, aquela igreja não é de Deus, então você não é salvo, irmão. Não, eu sou. Ué, a igreja que te levantou, que te batizou não é de Deus e você é salvo? Não tem como. Alô? Pegaram a visão, sim ou não? Então é isso que está falando. O leal não destrói aquilo que construiu. Seja leal, meu irmão. Aqui nós falamos de igreja, agora vamos falar de casamento. Quantas pessoas estão destruindo o casamento? Eu não fui feliz no casamento. Não destrua aquilo que você construiu, mesmo que não deu certo, é instituição divina. Se você passou por uma má experiência no seu relacionamento, isso não indica que Deus errou. Homens são homens. Deus deu Judas para Jesus, Judas traiu. Deus pode ter dado a tua esposa, o teu esposo, e ele te traído. Deus não errou e nem o casamento é um fracasso. E nem uma instituição falida. Aquilo que Deus fez não faliu. Os homens erram, as pessoas pecam, mas aquilo que Deus instituiu é santo. Não destrua aquilo que você construiu. Pegaram a visão, sim ou não? Não destrua. O leal, ele não destrói o que ele construiu. Não volta destruindo tudo o que você fez. A igreja é uma bênção. Daqui a pouco se decepciona. Não, a igreja não é uma bênção. Isso prova que aquela pessoa é desleal. E qual é o princípio? É satânico. Quantos receberam a palavra?